Muito obrigada, boa tarde. É realmente uma tarde cheia de sol e, portanto, nós também vamos aqui, de certa forma, falar de um sol. É o nosso sol, os Castanhedas, Santarém, e uma história do mar, que neste caso vai ser exatamente o mar-oceano. Vou alargar o próprio conceito. Portanto, antes de mais, é claramente para mim um privilégio estar de novo em representação da Academia de Marinha neste espaço. E vou-me servir exatamente dos meus apontamentos para não me perder, ou pelo menos para não vos cansar muito. Antes de mim, já o Sr. Almirante Silva Carreira sinalizou em breves traços exatamente o que eu vou vos falar. Mas, de qualquer forma, a forma como eu irei expor-te irá vos trazer algumas novidades. Ao ter escolhido refletir convosco em torno dos Castanheda, Santarém e uma história de um mar-oceano, neste caso, alarguei, como disse há pouco, o próprio conceito, impõe-se explicar a razão desta escolha, a qual não foi de modo algum fortuita. Em primeiro lugar, discorrer sobre Fernão Lopes de Castanheda e o mar não será uma novidade, claramente. É, aliás, uma evidência, pois a sua história do descobrimento e conquista da Índia pelos portugueses, já há pouco foi aqui a referir, é a primeira que sai, logo em 1551, sob uma presença da coroa portuguesa por tão longínquos e almejados espaços orientais. É esta obra a concretização de um desejo que corre e é declaradamente exposto este desejo nos círculos culturais portugueses desde os primeiros anos do século XVI. Prova de tal vontade é expressa por Garcia de Rezende no seu Cancioneiro Geral, cujo frontispício vos trago, datada esta obra, o Cancioneiro Geral, de 1516. A par desta circunstância, como alguns de vós também sabem, este autor, estou a falar de Fernão Lopes de Castanheda, é um dos cronistas da expansão que, a par de Gaspar Correia, não só narrou como se construiu um império em terras do Oriente, mas aí permaneceu durante cerca de 10 anos. Também já há pouco foi sinalizado. Castanheda é um homem que viaja para outros espaços oceânicos, tendo, aliás, partido em 1528, acompanhando seu pai, Lopo Fernandes de Castanheda, quando este vai ocupar o lugar de ouvidor da cidade de Goa. Este aspecto é muito importante, esta posição, da cidade de Goa. Mas a estes dados regressarei muito em breve. Se a ligação a uma história de um mar-oceano, tomando esta expressão como signo hermenêutico que corporiza, no caso em apreço, os espaços oceanos do Atlântico e do Índico, fica desde já revelada uma outra ligação, a indicada no meu título. A Santarém não é, de modo algum, tão evidente. Portanto, a ligação ao mar-oceano destes dois, Castanhedas, é evidente. A Santarém não será tanto. Contudo, como Joaquim Veríssimo Serrão, um dos meus queridos mestres, sempre defendeu, e defendeu exatamente esta ligação, sublinhou-a como Fernão Lopes de Castanheda oferiu do intenso movimento cultural que Santarém viveria nos primórdios do século XVI. Recorro a Jacques Derrida na leitura que vos proponho dos nossos Castanheda, Lopo Fernandes e Fernão Lopes, naquela que é a exposição da tessitura do homem, da obra e do conhecimento que sobre ele construímos através do texto. Subscrevo, por isso, o conceito derridiano de palavra enquanto solo a partir do qual a identidade das coisas e das pessoas podem ser entendidas e desvendadas. Na escrita da história de 500, obra e homem fundem-se, revelando-se o eu num discurso entendido como validação desta ou daquela descrição do acontecimento histórico. O valor do testemunho, da presença, do presenciado, é algo que participa
de uma prática construtora da narrativa histórica no Portugal do século XVI. Fernão Lopes de Castanheda subscreveu este modelo, ou melhor, estes princípios de escrita que bebem em Zurara, expondo claramente nos seus textos prologares o seu ideário de história, os vetores matriciais da sua narrativa historiográfica. Mas comecemos por aquelas que são as escassas notícias, ou melhor, conjecturas construídas em factos acerca do seu nascimento. Confrontados com a informação avançada por Barbosa Machado, o qual teria consultado Francisco Calvão Maldonado, vários historiadores consideram que Fernão Lopes de Castanheda teria nascido em Santarém, fruto de uma relação extramatrimonial do licenciado Lope Fernandes de Castanheda. Segundo estes historiadores, Lope Fernandes de Castanheda tê-lo-ia legitimado, não se conhecendo, porém, a carta de legitimação. Existe uma carta, sim, de legitimação de um Lope Fernandes, mas que não é o nosso licenciado. Ele, à altura, já era licenciado, portanto, quando fosse, no fundo, escrita esta carta de legitimação, se fosse o nosso Lope Fernandes, estaria a sua identificação enquanto licenciado. Portanto, não é o nosso licenciado, a carta que conjunturalmente se diz de legitimação, não subscrevo de maneira nenhuma essa hipótese. Considero, no entanto, que não devemos de modo algum afastar a hipótese de Fernão Lopes de Castanheda ser filho legítimo, sim, de Lope Fernandes de Castanheda, visto, por um lado, não se encontrar nas genealogias informações relativamente ao facto de este ser filho natural e, por outro, o licenciado ter ocupado o lugar de ouvidor da cidade de Goa, escrevendo ao monarca, Dom João III, na altura, que se fazia acompanhar por seu filho Fernão, o nosso Fernão Lopes de Castanheda, e por um seu sobrinho, Amador Leitão, que teria sido pajem de Dom Diogo de Castro. As palavras de Lope Fernandes de Castanheda são claras. Nelas declara, ou através delas declara, que teria ido para a Índia na companhia de um filho que tinha para estudo e que partilharia claramente o seu núcleo familiar. O ouvidor assinala o facto de, no momento da partida, ter pedido ao rei, Dom João III, que este o tomasse sob sua proteção. Só em parte tal é concedido pelo monarca, pois Fernão Lopes de Castanheda teria embarcado com um soldo de 3 cruzados por mês. A informação da partida do cronista na armada de Nuno da Cunha, na companhia de seu pai, é transmitida pelo próprio Castanheda, no prólogo do primeiro livro da história do descobrimento e conquista da Índia pelos portugueses. A quanto da sua reimpressão em 1554, o primeiro livro sai em 51, mas existe logo uma reimpressão em 54 deste primeiro livro, Fernão Lopes de Castanheda afirma que Lope Fernandes de Castanheda partira como ouvidor da cidade de Goa. Em contrapartida, no momento em que saiu a primeira impressão, como eu estava a dizer, em 51, o cronista apenas refere o facto de ter andado na Índia, onde teria ido com o seu pai, que por mando real, ali foi servir como ouvidor. Sabemos em que cidade. A precisão relativamente ao cargo desempenhado por seu pai tornar-se importante no momento em que a veracidade das informações facultadas a quando da primeira impressão do primeiro livro da sua história teria sido objeto de críticas, nomeadamente logo por João de Barros. Recorde-se, aliás, que Lope Fernandes escreveu, de falar agora do pai, ao monarca em 16 de novembro de 1529, portanto já estava na Índia, referindo os problemas que detectou na Índia sobre o modo como serviam os ouvidores, defendendo que deveriam ser 3 os oficiais a ocupar tais funções. Antes como agora, há realmente poucos funcionários a desempenhar as funções para aquilo que é necessário fazer. Mas regressemos ao nascimento de Fernão Lopes de Castanheda. Defendo que este seria, possivelmente, o filho que estaria para nascer,
quando Lobo Fernandes de Castanheda escreve ao monarca de Estremoz, na altura, dizendo que tem 4 filhos, estando à espera de um quinto, dando-lhe conta dos negócios da comarca e pedindo-lhe algumas mercês. Este meu ponto de vista contraria o de Joaquim Veríssimo Serrão. Aliás, nós discutimos sobre este ponto de vista. De acordo com este historiador, o nascimento de Fernão Lopes de Castanheda teria ocorrido por volta de 1500, antes de Lobo Fernandes de Castanheda se encontrar, antes de Lobo Fernandes, portanto o pai, se encontrar em Estremoz. Se subscrevêssemos esta hipótese, e aliás a base da discussão com o meu querido mestre, sugerida por Veríssimo Serrão, tal significaria que a quando da sua partida para a Índia, Fernão Lopes teria já 28 anos, regressando ao reino aos 38. Ora, como sabemos, ao chegar a Portugal, o cronista ingressou na Universidade de Coimbra. Deste modo, a idade de 38 anos seria já tardia para o início de um percurso enquanto estudante. Em contrapartida, e de acordo com a minha perspectiva, nascimento por volta de 1512, Fernão Lopes de Castanheda teria, quando a sua partida para o Oriente, cerca de 16 anos, regressando ao reino, e ingressando na Universidade de Coimbra com 26 anos. Este seu estudo em Coimbra permite-lhe aprofundar a sua formação, que vai ser bastante sólida, no momento em que, em 1545, assumiu o cargo de bedel da Faculdade das Letras. Aliás, não é só este cargo que ele vai assumir em determinados momentos, na própria Universidade de Coimbra, o cargo de todos os bedeis das diferentes faculdades da Universidade de Coimbra. Mas nós já falaremos um pouco disso. O próprio cronista declara, no primeiro prólogo da história, que como a sua criação fora sempre com as letras, sendo muito inclinado a histórias, diz-nos ele, antigas de que tinha lido boa parte. No Oriente, procuraria conhecer o que se fizera no descobrimento da Índia e conquista dela pelos portugueses. Ele também nos diz. Fernão Lopes de Castanheda teve os primeiros rudimentos das letras em Portugal, e nomeadamente também aqui em Santarém, como há pouco foi afirmado. Seu pai percorreu a correção da Beira, sendo frequente a notícia da sua permanência em Estremoz, Coimbra ou até em Santarém. Tal facto depreende-se não só da leitura das suas missivas, temos algumas, não muitas, mas possuímos dessas missivas, mas também das orações por ele preferidas. A primeira ocorreu em Coimbra, em 1503, a quando da entrada nesta cidade de Dom Manuel e da sua esposa, Dona Maria. Contudo, e este é um dos dados que importa salientar, em 1525 pronunciou em Santarém, há pouco isso já foi referido, a oração em louvor de Dom João III e Dona Catarina, no momento em que estes monarcas visitaram pela primeira vez esta cidade. Seu filho Fernão frequentou os círculos de seu pai, o qual convivia com os humanistas de Santarém. A ligação de Lobo Fernandes de Castanheda a Santarém é já dos tempos da sua juventude, mesmo antes de ser bacharel. Américo da Costa Ramalho refere o facto de que tal ciclo, numa carta endereçada ao seu amigo Fernando de Alcáçovas, afirmar ter sabido da doença deste último, portanto, Fernando de Alcáçovas, através de Lobo Fernandes. A carta é em latim e diz ele, relativamente a Lobo Fernandes: familiares tus, modestíssimos e juvenis. Isto é, um teu amigo, um jovem muito medido, Lobo Fernandes de Castanheda. Possuímos igualmente uma outra referência a Lobo Fernandes, uma outra missiva, trocada de novo entre Catálogo Cículo e Fernando de Alcáçovas, onde Cículo elogia o facto de Lobo Fernandes ter sido aluno do seu amigo, portanto, Fernando de Alcáçovas, elogiando o seu comportamento. Para Cículo, Lobo Fernandes era um estudante extremamente consciencioso e muito comedido. E ainda temos uma derradeira menção, também de Cículo, onde ele reconhece como Lobo Fernandes se mostrou sempre diligentíssimo nos assuntos que a Catálogo diziam respeito.
As teias do convívio tecem-se e se Catalco Ciclo teria sido o orador escolhido para apresentar a oração de boas-vindas aos monarcas Dom Manuel e Dona Maria, em Santarém, apesar de tal... peço desculpa. Em Santarém, peço desculpa, apesar de tal visita não se ter realizado, portanto, esta visita de Dom Manuel e Dona Maria e a oração que seria proferida por Catalco Ciclo nessa altura, a entrada na cidade não se verifica, mas nós conhecemos a oração de Catalco Ciclo. Contudo, em 1524, portanto 25, quando, portanto, aliás, melhor dizendo, em 1525 realmente, quando Dom João III e Dona Catarina pela primeira vez visitam a cidade scalabritana, é Lopo Fernandes de Castanheda aquele que é escolhido para pronunciar exatamente essa oração. E nós temos essa oração. Socorrendo-se do seu eloquente exercício oratório, Lopo Fernandes manipula a palavra, enunciando as virtudes régias. No início desse seu exercício, persiste, porém, o decoro retórico. A imensidão dos espaços sobre os quais reina o monarca, Dom João III, é evocada, destacando-se no seu discurso o domínio do Oriente. É um jovem monarca ainda, não nos esqueçamos que Dom João III subiu ao trono muito jovem, em 1521. Ora, o futuro ouvidor da cidade de Goa assinala, repito, em Santarém, cerca de 4 anos antes de ter chegado a Goa, a diversidade de terras, de províncias, de reinos, de mares, de ilhas, de portos, de riquezas, de gentes, de linhagens, de línguas, de costumes, ciências, de crenças, de reis e de grandes senhores. Ele faz esta enunciação perante os monarcas quando eles vêm a esta cidade. Lopo Fernandes e Fernão Lopes vivenciarão estas paragens, isto é, estas riquezas, esta gente, estas linhagens, estas diversidades de províncias, estes outros mares. Vão, no fundo, vivenciar as novidades, carreando Fernão, o nosso cronista, esta ambiência para a sua história. Em 1528, já o dissemos, mas vou aqui recapitular, Fernão Lopes de Castanheda parte com seu pai para a Índia, na armada de Nuno da Cunha, teria ido na nau Ajuda, sabemos-lo, capitaneada por António de Saldanha, a qual, também conhecemos um pouco da viagem desta nau, se apartou das restantes embarcações após ter feito a aguada na ilha de Santiago, quando andava pelas costas da Guiné. Chegando a Goa, portanto, esta nau Ajuda, antes do governador Nuno da Cunha. Portanto, sabemos que o Nuno da Cunha ficou retido e, portanto, chegará mais tarde, portanto, a Goa do que no fundo, Fernão Lopes, que ia nesta nau. A estadia de Castanheda na Índia ter-lhe-á fornecido, já o dissemos, o material a partir do qual constrói a sua história nos primeiros 50 anos da presença portuguesa em terras orientais. Ainda que escassas, deparamos-nos com referências que atestam o valor do seu testemunho. Falo mesmo quando se debruça sobre os acontecimentos decorridos num tempo em que ainda não estava na Índia, reforçando o quadro geral em que decorrem os factos narrados, é a sua técnica. O modo como Fernão Lopes de Castanheda assinala, ao mencionar o tesouro de Janagara, portanto, isto é um exemplo, que diz ele, estando na Índia, ouvira dizer a mercadores mouros que o seu rei, quando assinara as pazes com Hidalcão, isto é, Adil Shah, o sultão de Bijapur, este lhe tinha oferecido um valioso diamante por lavrar. Mas observemos um pouco mais em detalhe os passos narrativos onde claramente Fernão Lopes de Castanheda evoca a sua presença. Tal acontece quando narra as disputas travadas entre Lopo Vaz de Sampaio e Pedro de Mascarenhas, que ocorreram, como nós sabemos, antes de 28, quando ambos pretendem ser governadores da Índia. Castanheda afirma, e a importância do testemunho, Castanheda não estava lá, mas ele vai tentar exatamente confirmar, afirma que viu o traslado em que António Miranda apoia a pretensão de Pedro de Mascarenhas
e vai transcrever exatamente este relado de apoio de António Miranda na sua obra. Recorde-se que ao chegar em outubro de 1528 à Índia, Castanheda foi ocupar um pequeno lugar de escrivaninha. A verdade dos factos seria provada pelo acesso, em primeira mão, que teria tido à documentação. E vemos isso exatamente por este exemplo. O relato dos eventos mais conflituosos da permanência portuguesa no Oriente exigiria um cuidadoso e muito atento labor. Como escreveu João Barros, Dom João III teria enviado em 1531, através de Lourenço de Cáceres, regimentos a Nuno da Cunha, ao governador, onde encomendava a escritura daquelas partes. O que, segundo Barros, não ocorreria, talvez por entretanto, o governador falecer. Cuidado, portanto, entre 31 e 38, o momento em que Nuno da Cunha sai exatamente do seu lugar de governador, alguns anos passaram. Contudo, importa afirmá-lo, Nuno da Cunha foi de certo modo protegendo Fernão Lopes de Castanheda, pois este consegue, aí, na Índia, recorrer ao material que lhe serviria para publicar a sua história. É certo que o faz, depois da morte de Nuno da Cunha, em 39, quando ocorre, portanto, essa morte em 39, e após o regresso de Castanheda ao reino. Falo cerca de 13 anos depois e já na cidade de Coimbra. Mas recuemos um pouco e desocultemos as suas exíguas presenças testemunhais, as quais se diluem no fluxo narrativo da sua história. São reforço desta ideia os breves instantes como que se concretiza na referência feita à embarcação de um mercador português, e vejam a minúcia deste cronista, ele diz o nome, Jorge Gomes, que Fernão Lopes de Castanheda teria conhecido e que acompanhava em 1529, Simão da Cunha, quando este partiu para a ilha de Paranhos. Logo ao chegar, o nosso cronista, portanto, em 28, testemunharia o resultado do recente saque dos portugueses à vila portuária de Porocate, conseguindo este saque conseguido sob o comando do então governador Lobo Vaz de Sampaio, ainda em 28. Castanheda, diz-nos, veria o caldeirão de cobre que levaria um cântaro d'água, não seria assim tão pequeno quanto isso, cheio de moedas de ouro, que na ocasião do saque fora arrecadado, e ele diz o nome de quem arrecadara, Francisco Mendes de Braga. Data, de certo, também desta altura, o primeiro encontro na Índia de Fernão Lopes de Castanheda com Duarte Barbosa. Recorde-se como, em 1529, Barbosa foi o intérprete nas negociações levadas a cabo pelo governador Nuno da Cunha, junto de Samorim. Seria igualmente neste ano de 1529, que, como anteriormente referi, Lobo Fernandes, seu pai, escreveu ao rei solicitando a alteração das práticas até então em vigor, pedindo que o número de ouvidores na cidade de Goa subisse para 3. Já no ano 31, Castanheda acompanhou Nuno da Cunha na primeira tentativa perpetrada por este para tomar a cidade de Diu, testemunhando o combate na ilha de Bet, conhecida como a Ilha dos Mortos, situada às portas daquela praça. Na sua descrição da contenda, evidencia-se o facto de nela ter intervindo mais como espectador do que como combatente. São sintomáticas as suas palavras, refiro-me às palavras de Castanheda, ao referenciar a intervenção de Manuel de Albuquerque, que, ao atirar ao pano de muralha, acertou num barril de pólvora, queimando os inimigos. Mas vejam qual é que é o testemunho de Castanheda. Castanheda terá visto o fumo. Também Gaspar de Correia, um dos cronistas da Índia, que permaneceu no Oriente entre 1512 e 1563, sabemos, portanto, que ele vai e vai, mas tem uma longa permanência exatamente no Oriente, presenciaria este combate, ainda que nem este autor das lendas da Índia refira o jovem Fernão Lopes de Castanheda, nem Castanheda, já um pouco mais velho, refira Gaspar Correia. Em 32, Fernão Lopes de Castanheda relata como conheceu, a quando da sua chegada à Índia, o bispo Dom Fernando Vaqueiro, que fora frade franciscano, o qual tinha por missão reformar o Estado eclesiástico. Ele declara, faz a apresentação de Dom Fernando. Em Goa, Castanheda diz, eu ia ouvido pregar muito bem.
32 foi também o ano do regresso de Lopo Fernandes Castanheda ao reino. Frei Vicente de Laguna, que, como escreveu, teria ido com Nuno da Cunha para a Índia, portanto, no fundo, teria acompanhado os Castanheda à Índia, para semear Laguna a palavra evangélica, referencia numa carta ao monarca, Dom João III, datada de 29 de novembro de 1532, que Lopo Fernandes de Castanheda, portanto, o pai de Fernão Lopes, regressaria ao reino ainda nesse ano, tendo bem servido Deus e o monarca. Fernão Lopes vai permanecer na Índia, Fernão Lopes Castanheda, claro, junto do governador. Aí conheceria Lopo de Sousa Coutinho, que em 1533 partiu para a Índia e serviu da Cunha, ainda que tenha sido a sua ação no primeiro cerco de Dio, de 38, que Lopo de Sousa Coutinho, portanto, e a narrativa exatamente deste cerco, se destacaria na galeria dos homens que pela pena e pelas armas se distinguiram. Regressando ao reino, Lopo de Sousa Coutinho logo após o cerco. Por volta de 45, portanto, no momento em que Fernão Lopes de Castanheda está a ser nomeado bedel na Universidade de Coimbra, Lopo de Sousa Coutinho permaneceria um curto espaço de tempo em São Jorge da Mina, casando de seguida com Dona Maria de Noronha. Esta Dona Maria de Noronha seria, na minha perspectiva, a dama da rainha Dona Catarina, que Castanheda cita como aquela a quem a rainha tinha confessado, após ter lido o primeiro livro da sua história, que esta história de Fernão Lopes Castanheda não deveria ter estado tanto tempo sem ser publicada, sendo grande honra de serviço a sua impressão. Regressemos ao ano de 1534, altura em que chega à Índia Garcia da Horta, autor do Colóquio dos Simples e das Drogas, o qual acompanhou Martim Afonso de Sousa ao Oriente como seu físico particular. Horta teria sido protegido, como nós sabemos, de Martim Afonso de Sousa, permanecendo no espaço asiático mesmo após o regresso do seu protetor. Estou a falar de Martim Afonso de Sousa, portanto, em 38. Aliás, é em boa, como nós sabemos, que o colóquio é realmente, portanto, publicado em 63. Fernão Lopes de Castanheda presencia as disputas que desde 1534 a 38 estalam entre Martim Afonso de Sousa e Nuno da Cunha, nomeadamente as suscitadas pela sua intervenção junto ao sultão do Guzarat, Bahadur Shah, que expandiram o seu domínio desafiando Humayun, o imperador mogol, o qual em 35 lança uma ofensiva contra este. E, aliás, é resultado destas ofensivas que nós vamos ver, portanto, aquele jogo entre Martim Afonso de Sousa, Nuno da Cunha, pelo domínio ou pela presença portuguesa, portanto, na Índia. Como eu estava a dizer, Nuno da Cunha vai tentando pressionar exatamente Bahadur Shah, mas vai também disputando com Martim Afonso de Sousa a primazia da concretização de um desígnio juarino, o da efetiva instalação da coroa portuguesa em Cambaia. E o domínio exatamente do espaço de Cambaia, que para Portugal é um aspecto fundamental. Em 38 é substituído Nuno da Cunha pelo vice-rei Dom Garcia de Noronha. E recordem que ele é substituído não por um governador, mas por um vice-rei. E recordem-se que Nuno da Cunha é governador durante 10 anos. Morrendo Nuno da Cunha ao dobrar o cabo da Boa Esperança, como eu tinha dito há pouco, a 5 de março de 1539, sendo o seu cadáver lançado ao mar, como ele próprio desejara. Não sabemos se Fernão Lopes de Castanheda teria acompanhado aquele que foi o seu declaradamente governador. É Diogo do Couto que nos relata, eu penso que estou bem, que nos relata o seu regresso, salientando o facto de ter permanecido em terras do Oriente. Deixem-me só... Não, é aqui, exatamente, peço desculpa. Não vos tinha mostrado, portanto, os vários governadores antes, mas é o nosso querido cronista Diogo do Couto que eu queria vos mostrar. Agora,
É Diogo do Couto que nos relata o seu regresso, salientando o facto de ter permanecido, Fernão Lopes de Castanheda, em terras do Oriente. Diz-nos ele, correndo a maior parte dela, até chegar a Maluco, como há pouco referiu, escrevendo as coisas daquele tempo, muito diligentemente, que recompilou em 10 livros, acabando o seu 10º com o governador Dom João de Castro. Fim de citação. É igualmente o próprio Diogo do Couto que nos informa sobre o destino desta história, transmitindo-nos as vozes críticas que pesaram sobre o texto de Fernão Lopes de Castanheda e sobre os que escreviam a história em geral. Não vou aqui referir todas as vicissitudes porque passou a impressão da sua história. Podíamos estar aqui longas horas a falar. Nomeadamente o facto do seu 8º livro ser já impresso por seus filhos, tendo os seus 9º e 10º sido objeto de censura. Se foi a regente, a Rainha Dona Catarina, que autorizou a publicação do 8º, 9º e 10º livros de Castanheda, foi também ela que retirou os 2 últimos, o 9º e o 10º, de circulação, segundo nos noticia Damião de Góis. Últimas palavras, e porque já estão muito cansados de me ouvir, de certeza. Após o seu regresso a Portugal, Coimbra seria para Fernão Lopes de Castanheda o seu destino. Aí se formaria na universidade, como Dom João III refere, a aula nomeal, em 1545, pedel da Faculdade das Letras. E acompanharia a vida, muitas vezes conturbada, desta instituição. Eu costumo dizer que o nosso Fernão Lopes de Castanheda é como o fantasma que está presente em todas as grandes disputas que acontecem na universidade. Na questão dos bordaleiros contra os parisienses, na questão com o Diogo de Mursa, na questão... Ele está sempre presente, ele está sempre a assinar as atas da universidade, ele está sempre em luta na defesa dos seus direitos também. Mas também é em Coimbra que ele se cruza com os escultores da língua portuguesa. Mas isso, garanto-vos, será um tema para uma outra palestra. Enfim, Fernão Lopes de Castanheda, ainda em vida, vê a sua obra traduzida para outras línguas vernaculares. Aqui já foram elencadas uma série delas. Francês, italiano, alemão, portanto, castelhano. Morre a 23 de março de 1559, sendo sepultado na igreja paroquial de São Pedro de Coimbra. Contudo, a sua presença permanece, como considero eu, sombra crepuscular do nosso poeta maior, Luís de Camões. Não foi de modo algum fortuito que no conjunto escultórico da autoria de Vítor Bastos, inaugurado em 1867, reparem, se nós sobre o Diogo do Couto, nós temos exatamente uma representação, portanto, da sua esfinge, no sentido da sua imagem, o nosso Fernão Lopes de Castanheda não deixou nenhuma representação, não há nenhum desenho que nós possamos dizer que foi, de alguma forma, feito em vida dele ou pouco depois da morte dele, portanto, feito, como acontece, por exemplo, com o Barros, como nós conhecemos. Mas, como eu estava a dizer, não foi de modo algum fortuito que no conjunto escultórico da autoria de Vítor Bastos, inaugurado em 1867, o qual comemora a figura do nosso épico e que preludia as comemorações do 3º centenário da morte de Camões, as quais aconteceram, como sabem, em 1880, em redor do pedestal da estátua de Camões, e no conjunto das 8 estátuas surge a representação de um jovem Castanheda, aqui muito bem acompanhado pelos pombos. A par dele, portanto, desta sua representação, temos as estátuas de Fernão Lopes, Gomes e Anos de Zurara, João de Barros, do cosmógrafo Pedro Nunes, dos poetas épicos, e só dos épicos, Vasco Mouzinho de Quevedo, Jerónimo de Corte Real e Francisco de Sá de Menezes. Este jovem, Castanheda, não seria o nosso bedel, ou guarda da livraria do cartório da Universidade de Coimbra, mas sim aquele, em termos da sua idade, como aqui está exposto, que nos anos de 38, 39,
teria aportado à capital do reino, a Lisboa, rumando a Coimbra. Para nós, hoje como ontem, Fernão Lopes de Castanheda é aquele que, pela palavra, descreveu a presença portuguesa noutros mares, oceanos, os que ele conheceu. Muito obrigada.